Você já parou para imaginar o que Jesus sentiu durante a crucificação? Não falo apenas da dor física, que já seria inimaginável, mas da avalanche de emoções que ele enfrentou. Medo, abandono, amor e compaixão. Tudo isso se misturava enquanto ele carregava a cruz. Parece contraditório, mas o maior ato de salvação nasceu do maior sofrimento. Quem imaginaria que a redenção do mundo passaria por tamanha agonia? Ao mergulhar nessa história, você não apenas descobre o sofrimento de Cristo, mas também se depara com um amor tão profundo que desafia qualquer lógica humana. É como se cada prego fosse um lembrete de que, mesmo em meio à dor, havia um propósito maior. E que tal pensar em sua própria vida? Que dores você tem enfrentado que poderiam, de alguma forma, gerar algo extraordinário? Prepare-se, porque vamos explorar juntos cada detalhe desse momento crucial. Desde os sentimentos humanos de Jesus até o impacto eterno de sua crucificação, há muito o que aprender. Talvez você encontre respostas para as questões mais profundas do seu coração e, quem sabe, até uma nova perspectiva sobre o que significa viver com propósito. Quando se pensa em Jesus, muitas vezes a mente vai direto à sua divindade, mas é essencial lembrar que ele também era plenamente humano. Imagine o peso de saber que o sofrimento estava próximo e, ainda assim, escolher seguir em frente. É algo que qualquer um pode relacionar com decisões difíceis da vida, como aceitar um emprego em outra cidade, mesmo sabendo que isso trará desafios. Jesus experimentou medo e hesitação, não como sinais de fraqueza, mas como uma prova de que entendia nossas lutas mais íntimas. E quem nunca sentiu um nó na garganta ao enfrentar algo inevitável? Foi assim no Getsêmani. A angústia de Jesus era real. Ele sentiu o peso de cada erro humano e, mesmo assim, escolheu a fidelidade ao plano divino. Isso nos ensina que o valor de uma escolha não está na facilidade, mas na coragem de fazê-la. No dia a dia, podemos aplicar isso ao tomar decisões que priorizem o bem maior, como ajudar um amigo em apuros, mesmo quando é inconveniente. Essa humanidade de Cristo é um consolo para quem sofre, porque nos mostra que Ele entende, realmente entende. Quando oramos em momentos de desespero, não falamos com alguém distante, mas com quem viveu a profundidade da dor. E isso nos prepara para o próximo momento crucial de sua jornada. A última ceia, onde ele transforma símbolos antigos em uma mensagem eterna. Naquela noite especial, Jesus estava prestes a transformar a Páscoa em algo novo, algo eterno. Até então, a Páscoa era um lembrete da libertação do Egito, mas ele deu ao pão e ao vinho um significado mais profundo. Seu corpo e seu sangue, oferecidos por amor. Imagine o impacto dessa revelação para os discípulos, que talvez não compreendessem completamente o que ele estava fazendo naquele momento. Às vezes, também não entendemos o significado de certas situações até que elas passem. O pão partido e o vinho derramado não eram apenas símbolos, eram uma declaração de um compromisso divino com a humanidade. Assim como a nova aliança foi selada ali, somos convidados a refletir sobre o que estamos dispostos a oferecer de nós mesmos. Pequenos gestos podem ser transformadores. Compartilhar uma refeição com alguém em dificuldade ou oferecer palavras de conforto a quem precisa pode ser a última ceia que transforma o dia de alguém. E mais do que um ritual, aquele momento foi uma lição viva de entrega e redenção. Não era apenas um jantar, era o começo de algo que mudaria o mundo. Ao partir o pão, Jesus estava mostrando que a verdadeira liderança não é mandar, mas servir. E essa lição ecoaria poderosamente quando ele enfrentasse o cálice que em breve pediria para ser afastado. O cálice que Jesus mencionou no jardim do Getsêmani não era uma metáfora simples, era o peso incompreensível dos pecados do mundo.
Imagine carregar o fardo não apenas dos erros de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Nesse momento, Jesus pediu ao Pai que, se possível, aquele cálice fosse afastado. Um pedido que revela sua natureza humana, repleta de angústia e vulnerabilidade. Quem nunca desejou escapar de algo doloroso? Mas o que torna esse momento extraordinário é o sim de Jesus. Ele escolheu submeter-se à vontade divina, mesmo diante da certeza de abandono e dor. Quantas vezes em nossas vidas somos chamados a enfrentar um cálice? Pode ser uma decisão difícil no trabalho ou até o esforço de restaurar um relacionamento quebrado. Escolher o caminho certo nem sempre é fácil, mas é o que define nossa verdadeira força. Esse cálice simbolizava mais do que sofrimento. Representava a separação de Deus que Jesus suportaria em nosso lugar. Pense nisso. O Filho perfeito suportando o preço que não era seu. Esse sacrifício abre um novo entendimento sobre o que significa amor incondicional. É impossível contemplar esse momento sem se preparar para mergulhar na agonia física e espiritual que ele enfrentaria logo depois. A agonia de Jesus no Getsêmani é um dos momentos mais intensos de sua jornada. Suar sangue não é uma figura de linguagem aqui, é uma condição médica real chamada hematidrose, que ocorre em situações de estresse extremo. Imagine o peso emocional e físico de saber que a crucificação estava próxima. Não era apenas o sofrimento físico, mas a separação espiritual de Deus que ele enfrentaria por amor à humanidade. Essa dor multifacetada é um lembrete poderoso de que nossos momentos de maior angústia também podem ser os mais transformadores. Quando enfrentamos desafios aparentemente insuportáveis, um luto, uma traição, um fracasso, podemos lembrar que não estamos sozinhos. Jesus sentiu o peso máximo do sofrimento humano e escolheu seguir adiante. Isso nos convida a buscar propósito em nossas dores, mesmo quando parece impossível. E enquanto ele entregava tudo, cada gota de suor misturada com sangue era um símbolo de sua entrega total. Aqui vemos a profundidade de sua decisão. Não houve reservas, apenas obediência. Esse momento foi uma preparação para o clímax do sofrimento físico e espiritual, onde ele tomaria sobre si a justiça que seria nossa. E é exatamente nesse exemplo de entrega que somos desafiados a refletir sobre nossa própria fé e coragem. A submissão de Jesus à vontade de Deus é um exemplo que desafia qualquer entendimento humano. No Getsêmani, ele deixou claro: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa declaração vai além das palavras. Ela é uma postura de total confiança em Deus, mesmo diante do desconhecido e da dor. É como quando enfrentamos algo incerto, uma mudança inesperada ou um sacrifício necessário, e precisamos acreditar que há um propósito maior em jogo. Essa submissão não foi passiva, mas uma escolha ativa de entregar-se ao plano divino. Isso nos ensina que confiar em Deus não é se resignar, mas escolher conscientemente segui-lo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Na prática, é como quando você escolhe ser gentil com alguém que te magoou ou perseverar em um sonho, mesmo com as dificuldades. Pequenos atos de fé podem moldar resultados eternos. E ao seguir fielmente o plano divino, Jesus nos deu mais do que um exemplo. Ele nos deu esperança. Seu sofrimento nos mostra que submissão à vontade de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. À medida que nos conectamos com essa verdade, somos levados a refletir sobre o propósito mais profundo do sacrifício de Cristo, a justificação que transforma vidas e muda destinos. A justificação de Cristo é o coração do Evangelho e o maior presente que a humanidade já recebeu. Por meio de seu sacrifício, Jesus garantiu a salvação para todos que creem. É como se um juiz declarasse inocente um culpado, não porque ele merecesse, mas porque alguém pagou a dívida em seu lugar.
Esse ato vai além de um simples perdão. É um convite para viver uma nova vida, livre da condenação e cheia de propósito. Quando refletimos sobre isso, percebemos que a cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento, mas de justiça divina. Jesus tomou sobre si a culpa que era nossa, enfrentando o peso da separação de Deus para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Pense nisso. O sofrimento de Cristo nos dá a oportunidade de recomeçar. Esse recomeço pode ser tão simples quanto decidir perdoar alguém ou buscar a Deus de forma mais intencional. E não para por aí. A justificação também nos desafia a refletir sobre nossa responsabilidade. Uma vez justificados, somos chamados a viver como embaixadores dessa graça, espalhando amor e esperança ao nosso redor. Seja com atos de bondade, seja com palavras de encorajamento, a transformação que recebemos deve ser compartilhada. É uma jornada que começa na cruz, mas que ecoa na eternidade, mostrando que a crucificação de Jesus é o maior ato de amor que o mundo já conheceu. Agora que você mergulhou nas emoções e nos sentimentos de Jesus durante a crucificação, é impossível não se perguntar: como esse sacrifício pode transformar a minha vida? Se ele foi capaz de enfrentar tanta dor e sofrimento, por amor a mim, qual é a minha resposta a esse chamado? O sofrimento de Cristo não foi apenas para ser contemplado, mas para ser vivido em nossas ações, atitudes e decisões diárias. Você está disposto a carregar sua própria cruz? Não no sentido literal, mas em cada escolha difícil, em cada ato de amor incondicional, em cada perdão que parece impossível. Assim como Jesus, você pode encontrar força na adversidade e propósito no sofrimento. A crucificação de Jesus nos ensina que o maior amor se manifesta nas maiores provas. Que lições você pode tirar dessa história para a sua própria jornada? Se você se sentiu tocado por essa reflexão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca mais conteúdo que vai aprofundar ainda mais sua compreensão sobre a vida, os ensinamentos de Cristo e a transformação pessoal. Vamos juntos descobrir o propósito em cada dor e a redenção que só Ele pode oferecer.